nosso último dia em Cuba, acordamos, tomamos café da manhã e fomos visitar 2 museus. O primeiro foi o Museu do Rum, da Havana Club. Lá a gente experimentou esse drink de suco de laranja com caldo de cana e rum. E meus amigos... Depois a gente foi no Museu do Automóvel, um salão repleto de carros antigos, clássicos e raros. De lá a gente encontrou uma exposição de arte contemporânea. Entramos sem muita expectativa e nos surpreendemos bastante. Na sequência, corremos pro nosso Airbnb para terminar de arrumar as malas e ir pro aeroporto. E agora para voltar, ao invés da gente pegar esses táxis que a gente pegou, os amarelinhos normais, que são antigos, mas não tem nada demais e cobram caríssimo. Para vir do aeroporto para cá a gente gastou $25, mas não foi para cá, foi para um lugar um pouco mais perto do aeroporto quando a gente veio. Aqui a gente tá um pouco mais longe. Então a gente falou, já que vamos gastar por volta dos seus $30, por que não pegar um carro clássico de Cuba, aqueles bonitão antigo e conversível. Então a gente está saindo aqui, ó, com as nossas bolsilhas, toda a nossa mala, atrás de um conversível antigo cubano. Vamos ver se a gente acha. É o rosa ou verde? Rosa, né? Não sei, eu gostei do cheirinho do verde, achei ele comprido. Aquele ali tem umas florzinhas, não gostei. Para o aeroporto. Aeropuerto? Sí. Mi carro, original engine, gasolina. 5 km, 1 liter, V8. V8, yeah. You want to see the engine before lift? Olha lá, pararam nosso motor, coitado. Rapaziada, é o seguinte, a gente vai responder aqui algumas das perguntas que vocês mandaram. O que vocês mais curtiram no país? Algo que vocês queriam que tivesse aqui, por exemplo? Segurança. Nossa, sim. Segurança. Nada mais que isso. Segurança. A população não tem arma, um assalto é muito raro. E quando tem um assalto, não é tipo com arma ou com faca. É tipo, você tá andando, a pessoa vai abrir a tua mochila, vai roubar a tua carteira, vai roubar alguma coisa. Se acontecer. Se aconteceu. O @Rabiner_ nos supermercados, variedade de marcas, a politização das pessoas. A gente não entrou em muitos mercados de cubanos, assim. A gente entrou num shopping em Cuba. Assim, não tem muita variedade. Quando a gente vê algum eletrodoméstico, era uma prateleira cheia, só daquele assim, mesmo é uma loja, se tiver 3 tipos diferentes de eletrodoméstico na loja, é muito. E a loja inteira vai ser só desses 3. É bem bizarro. E as lojas são bem setorizadas, assim. Tipo, a farmácia é muito diferente do Brasil. Graças. Não tem muita variedade de marcas e nem de produtos, assim. Às vezes você vai no mercado, tem arroz, mas não tem feijão. Aí você vai ter que ir num outro mercado que tem feijão. Ele também perguntou a politização das pessoas. É bizarra. Todo mundo sabe tudo sobre tudo. Sim. Tipo, até coisas do Brasil, assim. Os caras sabem muito. Sabem sobre a guerra da muito. Rússia com a Ucrânia, sabem da política deles, mudança de leis, eles sabem tudo e assim, inclusive as crianças. Sim. E eles fazem um esforço muito grande para politizar também as crianças. A gente viu bastante grupos em museus também, sim, visitação, escola. @Mendes13_. Há transporte público? Se sim, é cobrado alguma taxa ou é gratuito? Tem transporte público, a gente usou só uma vez e custou 2 pesos, o que é tipo 10 centavos de real, é muito barato. Mas são lotados, é voltado para cubano, turista não é que não é autorizado, mas eles não gostam quando o turista usa. Porque o turista ganha muito melhor que eles, ganha muitas vezes em dólar, enfim. Eles preferem deixar o
transporte público como prioridade para os cubanos usarem. Sim. A gente viu alguns, tá sempre assim, lotado, mas nada diferente do Brasil, Não, tá? não. Eu acho que até menos que no Brasil alguns. E a gente viu. só pegou o transporte porque ia atravessar uma ponte. Graças. A gente só pegou o transporte porque a gente queria atravessar um lugar que não era uma ponte, era um túnel embaixo do mar para ir para Fortaleza. E não podia ir a pé. E não podia ir a pé e era só para fazer isso. Graças. E era só por causa disso, então a gente pegou o transporte público, o policial não deixou a gente ir a pé. Aí ele falou, você vai ali e pega o busão, 2 pesos. Cuba lança tantos médicos no mercado por quê? É pelo investimento em educação? Eu acho que eles investem muito, não só em educação, como em saúde. E aí, juntos os dois, dá uma mescla boa de médicos no país. Mas a gente estava vendo e conversando com eles que, tipo assim, eles investem muito na formação de médicos, mas por conta do embargo, eles não têm acesso a respiradores, não têm acesso a insumos como, tipo, seringa. Eu lembro que na época da pandemia eles já tinham a vacina, mas eles não conseguiam vacinar porque eles não tinham seringa por conta dos embargos dos Estados Unidos. E essa formação de médicos também acaba sendo uma espécie de investimento, né, que eles fazem. Porque depois, por exemplo, quando o Brasil importa médico de Cuba, o Brasil precisa pagar um valor para o governo cubano. Quando Cuba manda médico para ajudar outros países e tal, os outros países pagam Cuba por esses médicos. Então, é negócio, no final das contas também é negócio. Além de tudo, além de toda a questão humanitária, de saúde, educação, também acaba sendo uma espécie de negócio. Se alguém falar em revolução capitalista, o que acontece? Nada. Eu A acho maioria que... da população eu acho que não é a favor de uma abertura tão grande de mercado, mas eu também acho que a maioria da população ainda não é a favor de manter do jeito que tá. Então eles querem uma abertura, mas eu acho que eles não querem um bagulho sanguessuga, onde um vai passando por cima do outro, como um taxista falou pra gente, perro não come perro. Tipo, eles não querem um sistema capitalista desenfreado, mas eu acho que eles também não estão gostando da maneira que tá. Mas assim, gente, isso lembrando, é a nossa opinião em 17, 18 dias aqui, a gente conversou com umas 40, 50 pessoas aqui, não dá para saber a opinião de todo mundo. Todos no meio turístico, acho importante falar isso, porque o meio turístico ele é um meio onde eles ganham mais por fora, né? Por exemplo, um taxista, por dia, ele deve ganhar o quê? Uns 100, 150 dólares, às vezes jogando baixo. A gente sabe que o turismo não tá tão bom, mas eles têm que dar pro governo somente 7 mil pesos. Então, a gente percebe a diferença de um lugar que é turístico e de um lugar que é um vilarejo que não tem tanto turismo. Mas eu acho que o taxista que ganha isso é o taxista que tem os carrões, que tem os carros antigos, mais clássico. Um taxista de um carro velho, normal, amarelinho, não é vai entre cidades, que nem a gente fez 25 dólares cada. Que tipo, não deve ser sempre que eles conseguem uma corrida entre uma cidade e outra, mas eu acho que os taxistas são uma das melhores profissões aqui. Mas o que a Ana estava querendo dizer é, nos centros mais turísticos, nas grandes cidades, onde tem muito turista, circula muito mais dinheiro, principalmente dólar e euro, então a opinião deles pode ser um pouco diferente de um campesino, que eles chamam aqui, que são os camponeses. É a mesma coisa no Brasil, você conversar com um cara do Mato Grosso e um cara da Bahia, vão ser opiniões diferentes. Tem que levar isso em consideração. E a gente só teve contato com a galera mais dos centros turísticos aqui. O carimbo no passaporte é a foto do Che? Eu queria. Quem me dera, não tem nem carimbo no passaporte. Não carimbaram. Porque o visto aqui, ele não é no passaporte, igual o visto americano, por exemplo. É um papel que você compra, você preenche a mão, entrega para eles, aí eles carimbam esse papel. E quando a gente tá saindo do país hoje, por exemplo, eles pegaram esse papel de volta e ficou com eles. O único carimbo é no papel da passagem, que foda-se. E aproveitando a deixa, o visto é super fácil de tirar aqui super fácil, você só paga eles não querem te barrar. $20 e entra. Eu já, por exemplo, as 2 vezes que eu fui para os Estados Unidos, eu vi umas 5, 6 pessoas sendo barradas e tendo que voltar. Então, aqui a gente não viu ninguém sendo barrado na entrada. Né? Quanto custa visitar? Putz, aí você vai ter que assistir todos os vídeos, porque em todos os vídeos a gente colocou o preço de tudo que a gente gastou. A gente foi em restaurante de governo, fomos em a gente foi em restaurantes mais baratos e no restaurante mais caro de Cuba, a gente foi em pontos turísticos. Comparado a São Paulo, é um preço muito normal. Barato, é muito barato. Se você for pensar num restaurante caríssimo aqui, é um restaurante médio em São Paulo. Sim. Mas o que eu posso te adiantar é que a passagem é mais ou menos entre 3 e 4 mil reais, a gente pagou 3 e 400, eu não lembro de cabeça, mas a passagem é esse valor, o visto acho que é 20 ou 25 dólares, e o resto vai de cada um, onde você quiser ficar. Dá pra você ficar em hostel. Você quer fazer? Você quer ficar em hostel de quarto compartilhado, você pode pagar 3, 4 dólares a diária. Você quer ficar num super hotel de luxo, você pode pagar 400 dólares a diária. Aí vai de cada um. A nossa viagem, a gente passou todos os preços de tudo que a gente fez, o preço ia aparecendo na tela pra vocês, então é só você assistir os vídeos que você vai saber de tudo. O que as pessoas que moram lá, entre parênteses, que você conversou, pensam sobre a vida no capitalismo? Eles entendem como funciona? Claro.
Eu acho que as pessoas no Brasil pensam que a população cubana não tem acesso às coisas, que é tudo censurado, que é tudo restrito. Mano, não é assim. O Felipe tinha até uma visão meio assim. Antes de eu assistir os vídeos do Mundo Sem Fim aqui, do Renan e da Michelle, eu achava que Cuba poderia ser mais ou menos igual a Coreia do Norte. E talvez eu tenha um pensamento também sobre a Coreia do Norte que não seja verdade, mas que eu não conheço porra nenhuma sobre eles. Mas assim, eles têm acesso a praticamente não, eles têm acesso a tudo. Eles têm TV a cabo de todos os países do mundo que eles quiserem. Eles têm acesso a Netflix. As novelas brasileiras aqui, que é uma coisa que a gente vai falar pra vocês, que eles assistem muito, hoje em dia chegam muito antes pra eles legendado. Tipo, a novela que tá passando agora no Brasil, eles já têm acesso legendado, eles têm acesso à internet, eles podem acessar tudo. Tem alguns aplicativos, alguns sites que não funcionam aqui, mas não é por restrição do governo, é porque esses sites não entraram em Cuba, então não funciona aqui. Mas eles têm acesso a tudo, então eles sabem como é os Estados Unidos, eles têm parentes nos Estados Unidos, eles têm amigos nos Estados Unidos, eles conversam o tempo todo com essas pessoas, eles sabem como é a vida no Brasil, eles sabem como é a vida na China, eles sabem como é tudo, eles têm acesso à internet igual você tem no Brasil, então... O que eles pensam sobre a vida lá? Quanto mais jovem, maior a tendência de não gostar da vida aqui e gostar da vida nos Estados Unidos, por exemplo. Entre os mais jovens é maior a proporção de pessoas que querem sair fora do que entre os mais velhos. Isso a gente sentiu nitidamente aqui. Os jovens, talvez por estarem mais apegados a celular, a assistirem mais coisas, a consumirem mais coisas do exterior, você vê que eles têm mais vontade de sair do país. E os mais velhos normalmente têm mais esse apego à revolução, enfim. Os cubanos têm direito à mesma internet dos turistas? É o contrário, são os turistas que têm direito à mesma internet que os cubanos. Aqui tem dois tipos de internet. Uma que você usa no teu celular, que é tipo o nosso 3G, você tem no celular em qualquer lugar, que essa internet você compra por dados. Eu não vou saber falar o preço, mas assim, é baratinho. A gente não ficou consumindo vídeos no YouTube e tal, mas coisa de 150 pesos, 120 pesos dura uns 4, 5 dias aqui. Então 120 pesos é R$3. Então é razoavelmente barata, mas assim, tem hora que para de funcionar, tem hora não, o tempo todo para de funcionar. Ela é mais lenta, é 3G. Tá? Não tem, a gente pelo menos não apareceu no meu celular nem 4G nem 5G aqui, então não sei se tem, mas pra mim não apareceu. Então tem essa internet que é do celular, internet móvel de dados, que é por consumo, igual no Brasil também, né? Se você destruir de usar a tua internet, ela corta uma hora. E tem o Wi-Fi, que são em praças e repartições públicas, que aí você não paga por dados, você paga por hora. Então você compra uma hora, que era quanto? Uma hora mesmo? Era, sei lá, eu não lembro agora, mas era 120 pesos, 100 pesos, 200 pesos, não lembro. Uma hora, e aí você pode usar irrestrito. Então sempre que você vai nas praças aqui, você vê a galera com notebook, usando o celular, em todos os bancos, com sombra. Tem maconha aí? Como é a legislação? Não é legalizado, inclusive se te pegarem com maconha, pelo que a gente entendeu aqui, é pelo menos 5 anos de cadeia. Não sentimos cheiro? Não sentimos cheiro em nenhum lugar, então tipo, não é algo comum, mas todos os dias alguém me ofereceu. Talvez por conta do meu visual, as pessoas olhem pra mim e acham que maconheiro! Mas me ofereceram muito. De que modo os cubanos veem figuras como Che Guevara e Fidel Castro? Isso é unânime? Não é unânime. Não acho que seja unânime 100% da população, mas assim, não teve ninguém que a gente conversou aqui que não falou bem deles. E não é nem a conversa, assim, a gente ia andando, olhando dentro das casas, porque assim, as portas ficam abertas, as pessoas saem, janela, fica tudo aberto. E tem foto do Fidel, tem foto do Che em todo lugar, é carro, é tatuagem, você vê as pessoas, você vê que tem um apelo por esses dois, assim, eles são heróis. E assim, as pessoas que não são mega fãs deles entendem toda a importância deles, tipo, não idolatram daquela maneira de, tipo, que a gente vê no Brasil, de 100% que o seu político de estimação fizer, você vai aceitar e defender pro resto da vida. Não. Alguns, até que são muito mega fã deles, falavam, não, mas eles tiveram os erros deles e apontam os erros pra gente. É unânime a questão da revolução, foi necessário naquele momento. Eles foram heróis naquele momento. A grande maioria respeita, e não só respeita, como tem uma admiração muito grande por eles, apesar de não concordar com tudo. Afinal, o país é capitalista ou comunista? Nenhum dos dois. O país ele é socialista, que é o caminho para o comunismo, né? Inclusive, eu acho que não existiu nenhum país 100% comunista na história da humanidade. Nunca. Mas ele é um socialismo que está começando a se abrir. Aos pouquinhos, está começando a permitir empresas privadas, está começando a permitir que a população abra sua pequena empresa, está começando a abrir mais relações internacionais com outros países. Então, é um negócio que, assim, a gente não sabe explicar, a gente não é especialista nisso. Já foi socialista, hoje é um socialista em abertura, digamos assim. Sim. Inclusive, eu vi na televisão outro dia eles falando, eles debatendo aqui se a revolução está acabando, e eles, inclusive, estão discutindo entre eles, assim, se a revolução
revolução tá acabando por conta de todas essas aberturas que eles estão fazendo. Eles estão num momento bem... Parece que é o fim de uma era, sabe? Sim. Não que é o fim da revolução, é uma grande transição de algo que vai... está mudando muito em Cuba as coisas. Vale a pena ficar em resort? Pô, depende do resort, depende do que você procura, depende de quanto você quer pagar. O que a gente ficou valeu muito a pena. Sim, pelos cálculos foi R$400 a diária, né, cada. Com tudo incluso, tudo comida, incluso, alimentação, tudo, shows. Mas assim, se você quiser entender melhor, assista os vídeos nossos em Varadeiro, que você vai entender melhor. Lu Underline Escudeiro também perguntou, muito perigoso? Nada perigoso. Nossa, gente, é o país mais seguro que eu já viajei. Se eu tivesse que idealizar um país perfeito em quesito segurança, seria Cuba, assim. Sim, não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Não é nem questão, assim, de... É tipo a consciência deles em relação a isso, assim, o orgulho, enfim. Galera, vai começar o nosso embarque. Então, a gente vai terminar de responder as perguntas lá no Panamá, porque agora a gente tem que embarcar ou no avião. Para o Panamá. Ou no avião também, vamos ver. Se vocês quiserem acrescentar alguma coisa do que a gente falou, do que a gente ainda vai falar, fiquem livres nos comentários, só sejam educados. A gente quer aprender junto com vocês. Todo mundo aprendendo junto, todo mundo sai ganhando nesse vídeo, fechou? Até já! Quando isso for pra fora, gente, eu quero estar longe. 15 dias sem cagar. Comigo veio, comigo vai voltar. You have to check your bag. If turns to blue, it's positive to cocaine. Federal Police. Rapaziada, seguinte, a gente já tá no Brasil, eu tô indo pra Jaú aqui na Bandeirantes buscar meus gatos que ficaram na casa dos meus pais. A gente teve que parar de gravar repentinamente porque o armazenamento do celular ficou cheio e a gente já tava chegando no Panamá. Quando a gente chegou no Panamá, nossa conexão era muito rápida pro Brasil e no nosso voo do Brasil tava tudo muito escuro, foi de madrugada, tava todo mundo querendo dormir, tinha gente do nosso lado, a gente não queria incomodar. Então a gente vai terminar de gravar as perguntas aqui no Brasil mesmo. O Manolo perguntou sobre restaurantes onde tem turistas, se tem cubanos também. Restaurantes especializados para turistas, assim, a gente raramente via um cubano. Lógico que tinha algumas vezes que tinham cubanos e tal. No bairro Tino, nos restaurantes que a gente ficou, tinha bastante cubano. Não, era só cubano. Era só cubano junto com a gente. Lá não era um bairro turístico, assim. Era só a gente cubano. Não viu turista lá. E era um restaurante um pouco mais barato do que a gente via na área turística, né? Não era muito mais barato também, não. Cuba é muito lindo, mas li que a infraestrutura das casas está péssima, muito antiga, é verdade? Não só antiga, como por conta do embargo, imagina a dificuldade e quão caro é para levar um saco de cimento para Cuba. Agora imagina um monte de saco de cimento para um monte de casa, um monte de construção que tá precisando. Então, eles não têm muito acesso a materiais de construção. Eles, eu digo, o povo, porque o governo tem. A gente viu muita praça e muito prédio público em reforma. Sim. Muito mesmo. Mas isso é bom por um lado, porque isso gera emprego e a população aumenta a necessidade de mão de obra, tem mais emprego e tal. Todos lá tem moradia. Assim, você vê uma família morando num quartinho. Mas é lógico, é 1000 vezes melhor do que você tá na rua. E outra coisa interessante de falar é que a gente viu raríssimas casas ou prédios ou edifícios vazios. E os que estavam vazios eram porque estavam meio que em reforma. Não tem gente morando na rua e também não tem casa sem gente morando, digamos assim. O que eu acho muito interessante, porque não existe uma especulação imobiliária em Cuba. Você não pode acumular patrimônio de casas, de prédios lá. Isso faz com que as pessoas consigam ter mais moradias, porque tem menos pessoas especulando para ganhar dinheiro em cima da falta de moradia. Qual a sua visão sobre a qualidade de vida da população? É aquilo lá. Com classe média no Brasil vive melhor com classe média em Cuba. Mas é aquilo, não tem ninguém passando fome. É difícil falar sobre qualidade de vida pensando em Brasil e pensando em Cuba. E o que é qualidade de vida pra você, sabe? Não é para morador de rua, entende? Pra um cara que mora na rua, qualidade de vida é ter um barraco. Lá eles têm. É ter uma casinha, lá eles têm. Agora, para um classe média de uma capital em São Paulo, o que é qualidade de vida? Pô, é num bar legal,
Ir no restaurante, comer alguma coisa. Ir assistir um jogo de futebol, ir num show. Eles fomentam muito isso dentro deles lá. Tem muita escola de teatro. Eles valorizam muito as artes lá. Eles não recebem companhias de teatros lá diferentes, não recebem circo, não recebem. Então eles fazem tudo isso lá dentro. Isso é muito legal. É difícil de comparar. Mas é bem difícil depende falar, do ponto de vista. Mas, num geral, eu diria que, tirando saúde, educação, moradia e segurança, que são, talvez os pilares do mínimo de humanidade que você precisa ter, tirando isso, o resto não funciona muito bem, sabe? Então tem vários pontos a serem analisados, sabe? Quando me chamarem num podcast, inclusive, mandem pros podcasts que vocês gostam pra me chamar, porque agora eu tô na pira de ir. Porque todos me chamam, eu nunca quero ir. Eu sou fresco, só vou no podcast. Me chamem pros podcasts, que é um papo muito gostoso de conversar num podcast. Inclusive, eu gostaria de ir num podcast com outras pessoas que também foram pra Cuba, pra cada um dar a tua visão. Porque a minha visão é uma parcela, é uma amostra do que eu vivenciei em alguns dias. Outra pessoa que foi pra Cuba pode ter visto outra coisa. A outra pessoa ficou em outro lugar, viu outra coisa. Enfim, a ilha é muito grande. Realmente é um país muito ultrapassado e pobre. É um país ultrapassado, tirando o centro Fidel Castro, que eu nunca vi tecnologia assim. Mas eles fazem essas coisas mais tecnológicas nesse centro porque eles querem manter viva a memória da Revolução e do Fidel nas crianças, porque eles perceberam que eles estão perdendo os jovens. Então, eles meteram muita tecnologia lá, porque criança não gosta de museu, né? Fica vendo colher antiga, fica vendo livro antigo, foto antiga. Isso não prende criança. Então, eles meteram um monte de tecnologia para ver se as crianças se interessam um pouco mais. Eu entendo, mas é assustadora a discrepância. Sim, a gente parecia que estava em outro lugar ali, entrando lá. Parecia que estava num país de primeiro mundo. Sim, muito ultrapassado e pobre, regiões bem pobres. Sim. Principalmente os vilarejos que eu comentei, que não eram zonas turísticas. Mas do que eu vejo de alguns lugares, de alguns vilarejos do Nordeste, do Norte do Brasil, até algumas regiões do Sul, quando a gente foi pro Uruguai de carro, umas casas até de madeira, Paulo, até em São Paulo, mas nas periferias, na Zona Sul de São Paulo, na Zona Leste, não tem muita diferença não, sabe? Sim. É que lá é complicado, a gente não vive com os embargos e a gente não vive com as secas que eles vivem. E é um país pequeno, né? Eles não têm o tamanho do Brasil para produzir tudo que a gente pode produzir, então é difícil de comparar, gente. Como é ter a moeda valorizada é poder usar bem. Eu te responderia se eu ganhasse em dólar ou em euro. Felipe, você ganha dinheiro do YouTube, gente. Eu não ganho quase nada do YouTube, tá? É muito pouco. Eu mais ganho com a minha loja, com o meu curso, inclusive tá aparecendo aqui na tela. Se vocês quiserem colaborar, aproveitem aí, porque tá tudo em promoção, tanto na loja quanto no curso, e é isso que paga o meu salário. E além disso, é óbvio, foi a Speakly que levou a gente pra lá. Sim. E esses patrocínios que são raríssimos da gente conseguir aqui no canal são mega importantes pra gente continuar a série. Então não esquece de conferir o novo aplicativo em português da Speakly, que chegou agora, que a gente contou em primeira mão durante essa série para vocês. A Speakly é um aplicativo de idiomas para você aprender idioma no seu dia a dia, fazendo uma aula curtinha por dia, todo dia aprendendo um pouquinho do inglês, que essa é a melhor maneira de você aprender um novo idioma. Eu sempre falo, se você faz uma aula de inglês por semana de 1 hora, você vai aprender inglês por um dia na semana. Os outros 6 dias você vai estar esquecendo o teu inglês. Mas Speakly não, você vai fazer um pouquinho por dia, no caminho do trabalho, no caminho da escola, no intervalo de um supino na academia. Um pouquinho ali você faz a Speakly, um pouquinho por dia, e você, além de estar aprendendo inglês diariamente, você vai estar reforçando diariamente o teu inglês, então não vai ter tempo de você esquecer o que você aprendeu nos dias anteriores. Essa é a melhor maneira de você aprender um novo idioma, junto, como eu sempre falo, assistindo filmes, séries e canais no YouTube em inglês. Isso ajuda muito. Então não esqueçam de conferir o aplicativo da Speakly, tá aparecendo aqui na tua tela, tá na descrição. A Speakly tem várias maneiras de você aprender lá dentro que são super divertidas e não cansam, sabe? Você pode fazer aulas de listening, que é para treinar o teu ouvido, aulas de speaking, que você manda um áudio pro aplicativo e ele avalia a tua pronúncia, vocabulário, gramática, enfim, tudo. Tem até com música, com histórias. É muito divertido de aprender um novo idioma usando o aplicativo da Speakly. Então, muito obrigado, Speakly, por ter levado a gente para Cuba. E a gente tá em êxtase até agora. Tem bastante gente baixou o aplicativo da Speakly. Com certeza, muito em breve, eles vão mandar a gente para outro país. Inclusive, vocês podem deixar aqui nos comentários sugestões pra gente ir fazer mais gravações do Mágica pelo mundo. Vocês podem dar rolê em qualquer lugar à vontade ou a regiões restritas?
A única região restrita é área militar, que ok, você não pode entrar numa área militar no Brasil também de louco. E a prisão de Guantánamo, que é um território dos Estados Unidos e que assim, não é que nenhum cubano pode entrar lá, nem estadunidense pode entrar lá. É um bagulho que nem as Nações Unidas podem entrar lá. É um bagulho Gente, que... é tranquilo andar em Nossa, qualquer que hora, visão, em qualquer essa lugar. visão, mano, esquece, você pode filmar tudo. Cuba é um país aberto para o pessoal LGBT? Agora sim. A gente não chegou a conversar com ninguém lá da LGBT que ia A mais. gente conversou com um taxista só, a gente mostrou pra vocês. Mas conversando com pessoas de lá. É que assim, eu falo isso porque falaram sobre o machismo lá, que tava melhorando. Mas eu, como mulher, acho que é uma melhora que é, tipo, das gerações e gerações. Enquanto vivo, eu não vou ver essa diferença. Então, assim... Nem no Brasil, nem em Cuba. Exatamente, com certeza. Então, esse negócio do LGBT, eu creio que a gente vê que... Estão num processo bem interessante. É legal que tem, tipo, tem um hotel que a gente mostrou em outro vídeo, que é só pra ele, só pode que entrar foi inaugurado LGBT. há menos de um ano. Pela filha do Fidel, querendo fazer algumas retratações. Que é LGBT. Sim. Ela assume que o pai dela falhou em alguns pontos Sim. nessas questões. E ela tá tentando consertar isso. Mas a gente viu bastante cubano que são gays. E bastante até casais de mulheres, gays também. Turistas gays. Turistas muito gays, turismo gay sim. lá, muito. Então você vê que eu acho que não tem problema. A gente não sabe como é dentro da sociedade cubana mesmo, porque a gente é turista. Mas a gente via, assim, por exemplo, bandeira LGBT nas sacadas, Sim. janelas. Não Em só em alguns hotéis bares e turísticos. Mas também na casa dos próprios cubanos. Sim. Então, legal. Qual foi o melhor lugar que você passou aí em Cuba? Não tem como dizer um só, gente. Não dá. O Capitólio é absurdo. O Museu do Fidel Castro é absurdo. O do Che é absurdo. Todos assim... A praia que a gente foi, Trinidad, é absurda. A gente gostou, assim, são esses 4 lugares Cuba em primeiro lugar. É um absurdo. Cuba é um absurdo. Fala mais qualquer coisa, tipo, tem Airbnb? Pergunta idiota mesmo. Mercado, troca de moeda, de boa? Sobre troca de moeda a gente já falou. Sobre o Airbnb é legal falar que, assim, o Airbnb ele funciona se você reservar aqui no Brasil ou em qualquer outro lugar do mundo que tenha o Airbnb. Como a empresa Airbnb não tem em Cuba, essa empresa não existe em Cuba, lá você não consegue usar o aplicativo. Você consegue abrir o aplicativo, ver tudo, você usa. Mas você não consegue reservar a partir de Cuba. Tem até um vídeo nosso em que a gente tá procurando um hostel, que a gente achou o endereço pelo Airbnb, não conseguimos fechar por lá. A gente foi andando mais ou menos tentando achar o endereço dele pra gente poder ficar na volta pra Havana. Então, tipo, você consegue abrir a maioria dos sites lá, tipo o ChatGPT eu não consegui abrir lá. Mas o meu TikTok não funcionou lá, mas eu entendi. Eu acho que ele funciona, mas eu não sei se a minha conta sendo brasileira, deu algum bug. Eu não consegui abrir o TikTok lá. Mas o Instagram sim, Facebook sim, Twitter sim. Todos os sites de notícia mundiais eu consegui abrir lá. Então, tipo, não tem censura. Eu não vi nenhum tipo de censura, pelo menos como turista, não vi nenhum tipo de censura a sites. O que não funciona lá é porque a empresa não tem em Cuba. Por exemplo, a URB. A gente fechou o resort, os 2 dias que a gente passou em Varadeiro, foi da URB. A gente quis estender, a gente não conseguia fazer pela URB porque não tinha acesso lá. Eu teria que mandar o meu login e senha pra alguém aqui no Brasil fazer pra mim. A sorte que a gente conseguiu ver pelo e-mail a reserva e tal, porque a URB não tava nem entrando. É verdade, a URB nem abria. Só funciona saúde, educação e segurança? Basicamente, amor, é um pouco difícil falar sobre isso. E alimentação porque, assim, também, e alimentação, alimentação e moradia. As coisas que funcionam bem são essas. As outras são capengas. Sim. Tem muito que melhorar. Eu senti falta das pessoas perguntarem que tipo de música eles consomem lá. Hoje em dia, eles estão consumindo muito reggaeton, muito, inclusive reggaeton cubano, mas os mais velhos ouvem músicas que parecem muito com música mexicana, sabe? Música caribenha e mexicana. E de música brasileira lá, o que eu vi eles consumindo é Caetano Veloso, Anitta, Milton Nascimento. Tema machismo, a gente já falou, mas é bom voltar aqui só mais uma pincelada. É tenso, mano, é chato, Na verdade, eu fui notar, porque assim, eu até falei pro Felipe uma vez. Você já normalizou isso? Eu normalizei isso e eu aprendi desde os meus 12 anos, que foi quando eu percebi olhares de homens em mim. Eu aprendi a desviar olhares, assim, o tempo inteiro. E o Felipe, ele nunca tinha passado por isso. Então, assim, ele ficava
mano, completamente, como assim? Como isso tá acontecendo, sabe? Porque aqui no Brasil, pelo menos os caras respeitam os homens. Pelo menos não, é ridículo isso. Sim. Os caras respeitam os homens porque sabem que os caras são loucos, é capaz de, se tiver a mulher do lado, um cara ver que o cara mexeu com a mulher dele, vai querer cair na porrada. Mas não foi nesse sentido que o Felipe ficou puto. Ele ficou, tipo, realmente assustado, assim, como os caras olhavam. E no último dia, eu vi um cara me olhando, a forma como ele me olhou, assim, o que ele fez até falou com a coisa, boca. né? Mano, quando eu vi aquilo, eu não consegui ficar calada. Eu olhei pra ele e falei, tudo bem? Tudo bem? Mano, eles fingem que nada aconteceu. Eu parecia uma louca no meio da rua, entendeu? E aí eu tava... que foi? O que eu fiz? E o Você tá hostel, louca? o hostel que a gente tava ficando, tava muito perto de onde eles estavam. Então eu fui andando o caminho inteiro, olhando pra trás, porque na hora que eu fui perguntar pra eles o que tava acontecendo, porque pra mexer comigo eu tava livre. Mas na hora que eu fui perguntar pra eles o que tava acontecendo, era como se não existisse, nada tava acontecendo. Tipo, você tá louca? Teve até um cara que me olhou assim e fez tipo... Mano, eu fiquei muito puta com isso. Quando eu de fato vi a forma como me olhavam, sabe? Mas esses 18 dias eu consegui... Mas é bem complicado. Isso não é só com turista. Não era só quando você estava com roupa curta. Não era só quando eu tava com roupa curta. Era com Mesmo que fosse, já estaria errado. Sim, porra, é um país quente pra caralho. Você usa a roupa que você quiser. Eu tava andando 10 quilômetros, não que eu tenha que me justificar aqui, mas eu tô falando porque eu sei que vai ter homem que fala, mano, mas olha o jeito que você andava. Pra evitar esse tipo de comentário, mano, a gente fazia tudo a pé. De ciclista. Sim. E top de academia, mano. E eu vi cubanas andando assim, enfim. Eles tratam assim as cubanas, eles tratam assim outras turistas, os próprios turistas de outros lugares também tratam a gente assim. Então não é uma peculiaridade de Cuba, né? É homem. É homem. Uma peculiaridade do homem. É. Acabou, né, a viagem. Acabou a viagem, acabou Cuba. Pra quem não sabe, a gente trabalhou 5 meses nessa viagem, não foram só os 15, 16 dias que a gente ficou lá. A gente se preparou muito por várias questões, as gravações, toda a infraestrutura de produção, os estudos de história cubana, pra gente poder dar um panorama pra vocês e não chegar lá, cair do céu, num lugar não saber explicar nada. A gente falou super resumidamente aqui, mas é interessante que o saber pra ir pra qualquer país é uma dica que a gente deixa, assim, porque porque visitar os museus é muito bom você saber o básico e é muito bom você visitar esses museus pra você aprender detalhezinhos que fazem toda a diferença, assim. Inclusive saber pelo menos o básico do inglês, galera, porque a gente fez alguns tours com guias turísticos lá nos museus e a galera que não sabia falar inglês nem espanhol, a galera ficava perdidaça e perdia muito detalhe mega importante por não saber inglês. Então, obrigado Speakly por levar a gente, obrigado Speakly por nos ajudar nisso também e ajudar mais pessoas que vão viajar. Então, se você tá planejando viajar, aprenda pelo menos o básico do inglês e aproveita a Speakly. Tá chegando agora no Brasil com um mega aplicativo pica. Isso, estudem a história dos países que vocês vão viajar antes vão de pra ir Cuba. E vão pra Cuba. Muito obrigado a todo mundo que assistiu todos os vídeos. Se você só assistiu esse, só assistiu uma parte, assista todos, gente. Eu confesso que assim, tem um ou outro ali que talvez a gente não tenha conseguido algo grandioso pra mostrar, mas tudo é muito curioso, tudo é muito diferente, então eu acho que todos os vídeos estão mega interessantes pra vocês, porque... Falem o que vocês acharam, que acompanhou tudo. Comentem, falem com a gente, mandem perguntas, mandem respostas. Sugestões pra próximos lugares. Pra gente viajar, enfim. Foi mega trabalhoso, espero que vocês tenham gostado. A gente ainda não sabe o resultado, esse é o último vídeo que a gente tá gravando. Começamos a editar, o Felipe A gente nem começou a editar os vídeos ainda, eu vou começar a editar hoje à noite, que a gente chegou hoje no Brasil. Então, valeu todo mundo, espero que vocês gostem. E é isso, até o próximo. A gente vai matar a saudade dos nossos gatos agora. Nossa, é assim, a saudade que a gente tá dos gatos foi o maior ônus dessa viagem. É tipo, ficar longe dos nossos filhos. E pra quem não sabe, eu vou chorar. Poucos dias antes da gente embarcar, a gente perdeu o Nino. E foi muito difícil. A gente ainda, de fato, nem viveu esse luto, né, amor? Porque a gente perdeu o Nino na hora a gente quis ir pra Jaú, pra poder desopilar, ficar um pouco com os pais do Felipe, onde eles têm outros gatos. E é agora mesmo que a gente vai sentir a falta dele, enfim. E é por isso que em todos os vídeos vocês viram uma foto dele no final. E foi muito difícil, porque os meus 3 gatos ficaram doentes ao mesmo tempo. A Ana tava visitando os pais dela no sul, então eu tava sozinho, arrumando todas as coisas das viagens, estudando os últimos preparativos e tal, ainda tendo que cuidar dos 3 gatos, dar remédio pra 3 gatos. Quem tem gato sabe que dar remédio pra gato é um inferno. E quando eles estavam começando a melhorar, 2 gatos meus estavam começando a melhorar, eu percebi que o Nino era o único que não melhorava. E aí quando a gente levou ele pela 2ª vez no veterinário, ele não aguentou e... Foi muito difícil, gente. Desculpa o desabafo aí. Foi. Enfim. Não vai ser fácil pra gente. É tudo pelo Nino agora. Valeu, gente. Obrigada, Até a próxima. Valeu.
we have agreed, with which we have agreed. You think you have to want more than you need. Till you have it all, you won't be free. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. When you want more than you have, you think you need. And when you think more than you want, your thoughts begin to bleed. I think I need to find a bigger place. 'Cause when you have more than you think, you need more space. Society, you're crazy breed. I hope you're not lonely without me. Anxiety, crazy indeed. Hope you're not lonely without me. There's thinking more or less is more. But if less is more, how you keep in score means for every point you make, your level drops. Kinda it's like it's starting from the top. You can do that. Society, you're crazy breed. Hope you're not lonely without me. Society, crazy indeed. Hope you're not lonely without me. Society, have mercy on me. Hope you're not angry if I disagree. Society, crazy indeed. I hope you're not angry without